Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos à Virada de Chave e hoje a gente vai falar sobre nossa terceira aula. O que são juros compostos, como isso influencia a vida de um investidor e sobre os eventos societários. Tudo que você precisa saber para não ser surpreendido, beleza? Então vamos lá. Salve rapaziada, beleza? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre juros compostos e eventos societários para a gente começar a entender e fugir desses grandes movimentos que aconteceram principalmente no começo desse ano, que simplesmente as pessoas não sabiam o que estava acontecendo e fizeram um baita de um rebanho e a manada foi toda junto. Então vamos lá. A gente vai começar sobre juros compostos. Aqui tem uma frase que pregam ela a Albert Einstein, mas eu não sei realmente, eu só estou replicando algo que eu vi, mas está na internet, é verdade. Juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Quem entende, ganha. Quem não entende, perde. Então a gente tem que focar no lado da moeda que nos favorece. A gente tem que fazer a famosa bola de neve positiva, ou seja, o acúmulo do nosso patrimônio sobre juros compostos tende a nos beneficiar no longo prazo. Mas se você tende a fazer uma bola de neve assimétrica, negativa, ou seja, uma bola de neve que vai correr contra você, que é basicamente você deixar no rotativo, usar o cheque especial e outras dívidas, elas vão acabar correndo muito mais rápido do seu patrimônio do que você consegue construir. E basicamente os juros compostos, o que são? Nada mais é do que você vai ter um montante no final, após a aplicação dos juros compostos, que vai ser derivado de um aporte ou de uma série de aportes. O I nada mais é do que a rentabilidade, ou seja, a taxa que ele vai estar sendo aplicado. E o N é o tempo. Então aqui a gente consegue entender que nada mais do que o montante do seu patrimônio aplicado a juros compostos vai ser o seu aporte vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Com isso a gente consegue tirar algumas certas conclusões, que é o quê? O aporte é extremamente importante, mas a constância do aporte vai ser muito mais eficaz do que um único simples aporte, você deixar a juros compostos. Além disso, o que eu entendo como uma pessoa que olha essa fórmula é que o tempo é onde a gente deve colocar mais esforços. Por quê? A partir do momento que você pega uma equação e ela tem um expoente, tem um coeficiente no expoente, a tendência é que quanto mais aumentar esse expoente, a curva do montante ela começa a fazer uma meia parábola para cima. Ou seja, ela começa a dar aquela discrepância do juros simples, que seria só uma reta crescente. Aí os juros compostos começam a ascender literalmente. Então, eu vejo muitas pessoas focando na taxa, na rentabilidade que você quer ter a 10, 15, 20% ao ano, mas elas demandam muito esforço sobre isso, sendo que se você é uma pessoa que não quer um outro emprego, porque basicamente se preço importa para você, se você quer fazer uma análise muito aprofundada de uma empresa, você acaba meio que arranjando um segundo emprego como investidor. E a gente tem que tomar um cuidado porque o mercado financeiro é fascinante, é algo lindo. Mas o que vai nos dar dinheiro é o nosso trabalho. Se você trabalha no mercado financeiro, ok, tá tudo certo. Mas se você é um engenheiro, um arquiteto, um dentista, você vai ver que no começo o seu estudo sobre mercado financeiro vai começar a chamar mais atenção do que sua própria profissão. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Então você tem que começar
a saber descrever até que ponto você quer chegar. Se você só quer ser uma pessoa, igual tem amigos meus que já conversaram comigo, eu não quero me preocupar com nada. Eu só quero dar o dinheiro para alguém e essa pessoa vai investir para mim. Então eu conversei com eles. Isso daí é basicamente uma gestão passiva, que vai ser o assunto da próxima aula. Beleza? Então, resumindo, juros compostos é o aporte vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, e a gente tem que focar no tempo. Um estudo feito por uma universidade norte-americana comprovou que a média do mercado acaba segurando o seu investimento em uma média de 1 ano. E eles levaram em consideração que o Warren Buffett, o maior investidor da história, eu acredito, tem em média na sua carteira. Ele segura, em média, as posições por 8 anos. Então, dá para ver a discrepância que tem nesse expoente que seria o tempo. Então, vamos focar em encontrar boas empresas para a gente conseguir segurar por um longo prazo para daí sim os juros compostos atuarem a nosso favor. Beleza, eu já entendi na primeira aula o que são ações. Na segunda aula eu entendi quais são os tipos de ações. Tá, mas como que eu ganho dinheiro com ações? Basicamente, existem duas grandes formas de você ganhar dinheiro com ações. A primeira seria com a valorização da cota, ou seja, você compra por 10 e vende por 20, daí você pega essa diferença entre a sua compra e a venda, ou também por meio de proventos. E o que seriam esses proventos? Os proventos nada mais são do que os tão conhecidos e buscados dividendos, que vão te gerar renda passiva junto com os juros compostos. Aqui eu trouxe um exemplo da valorização da cota. Se vocês derem uma olhada na parte de baixo, vai enxergar uma setinha roxa com uma compra de Petrobras a R$17. Se a gente tivesse segurado essa posição aí até a venda, que foi o último pregão que eu utilizei, a R$ 31,71 você ia pegar toda essa diferença, esses R$14,71. Detalhe, você tem que entender que a partir do momento que você quer ganhar dinheiro com a valorização da cota, a compra e a venda, você tem que considerar todas as taxas, emolumentos, além da taxa de corretagem, e você tem que ver se... acredito eu que não tenham mais, mas só que antes tinham taxa de custódia também. Então a gente tem que tomar nota dessas todas essas taxas e começar a entender a partir de que valor que eu vendo para realmente ter lucro. Essa daí seria a mentalidade básica para você ganhar com valorização de cota. Agora vamos para os dividendos. Os dividendos nada mais são do que uma parte do lucro líquido, ou seja, a partir do momento que você compra uma empresa, você já está comprando esse caixa, porque os dividendos, se eles não forem distribuídos, na verdade, se a parte do lucro líquido não for distribuída, ela vai para o caixa. Então, se você compra uma ação a um valor X e ela já tem esse caixa, sei lá, de R$1 milhão, ela já está precificada com esse caixa. Mas se mês que vem ela distribui esse caixa, ela tende a diminuir o caixa dela e distribuir para os seus acionistas. Então, você basicamente comprou uma empresa com um caixa de 1 milhão e depois essa empresa já não tinha mais esse caixa, mas só que ele foi para o seu bolso. Em tese, os dividendos são irrelativos. Por quê? Quando você compra uma ação, já está precificada nela esses dividendos, porque ele parte do lucro líquido. Então a empresa ela tende a ser precificada baseada no seu lucro líquido no longo prazo. Então, se você compra uma empresa, ao meu ver, ao meu entendimento, não faz muito sentido você comprar uma empresa simplesmente porque tem um dividend yield alto. Então, temos que tomar cuidado também
dividendos são uma beleza. Como o Albert Einstein falou, pô, é a oitava maravilha do mundo e é isso. Agora, focando mais na parte de consolidação do dividendo, é que ele é isento de IR aqui no Brasil, coisa que não acontece nos Estados Unidos. É uma grande vantagem que a gente tem. Esse é um dos motivos também que, ao meu ver, não faz muito sentido investir em ETFs e fundos de investimento aqui no Brasil, por uma questão tributária. E, além disso, na lei das SAs fala sobre os dividendos, e os dividendos, o estatuto tem que descrever um mínimo que ele vai ser distribuído. Se eu não me engano, a Engie tem no seu estatuto que ela, no mínimo, vai distribuir 55% de todo o capital arrecadado no ano, isso daí é anualizado, ou se no estatuto não estiver descrevendo nada, vai ser um mínimo de 25% ao ano. Se a empresa, você olha lá no estatuto, não fala nada sobre quantidade mínima de dividendos a ser distribuído, então você já entende que ela vai ter que distribuir no mínimo 25%. Agora falando um pouquinho sobre os juros sobre capital próprio. E os juros sobre o capital próprio tem uma desvantagem frente aos dividendos, porque ele tem IR, descontado na fonte, fica tranquilo, mas você é tributado antes de receber esse valor. É uma remuneração sobre o capital não distribuído, ou seja, vamos supor que a empresa ela acumulou um caixa de 1 milhão durante o ano, ela fez investimentos e fez algumas aplicações financeiras, e após um certo período, a empresa arrematou essas aplicações, ou seja, ela pegou todos esses juros de volta. Pegou o capital que ela investiu, mais os juros e embolsou. Mas por uma arbitrariedade arbitrariedade tributária, eles fazem o quê? Pegam esses juros e repassam para os acionistas. Então a empresa não paga os juros, não paga a tributação, mas vai ser descontado do acionista. Então eles conseguem fazer esse jogo tributário. E isso daí seria basicamente um benefício fiscal para a empresa. Agora a gente vai falar sobre os eventos societários. A gente tem alguns eventos aqui, eu vou começar listando a bonificação. O que seria essa bonificação? É uma distribuição de novas ações para os acionistas gratuitamente. Ou seja, se você tem 100 ações e vai ter uma bonificação de 20%, agora você vai ter 120 ações. O que acontece aí? O patrimônio líquido da empresa não se altera, porque não está entrando caixa para ela. É diferente dela fazer uma oferta pública, um follow-on, que a gente vai citar mais à frente, que a meta da empresa é arrecadar dinheiro para novos projetos, fluxo de caixa, enfim. Aí é a empresa que define. Ocorre uma integralização de capital e a tendência é que a tese da bonificação é para manter a porcentagem de cada acionista proporcional ao capital total da empresa. Ou seja, entra um capital de origem X para a empresa e o acionista está precificado a um capital total X. Só que como entrou um valor Y, a empresa distribui novas ações gratuitamente para manter a mesma proporção em questão de peso dentro da empresa, para cada acionista. Isso daí, se eu não me engano, aconteceu ano passado com a Engie também. Acho que teve uma bonificação de 25% ou algo do tipo. Agora a gente vai falar sobre subscrição. O que seria essa subscrição? É um direito de aquisição quando há um aumento de capital no follow-on. Então, ela garante ao acionista manter a mesma posição sobre o capital total também. Só que, com isso, você paga. Isso daí não é uma obrigação. Porque, querendo ou não, uma bonificação é obrigatório.
você vai ser bonificado você querendo ou não. Não há arbitragem nisso daí. Diferente da subscrição. A subscrição é um direito, ou seja, você. Isso daí é bem um direito mesmo. Se você não. Se para você não faz sentido aumentar uma posição dentro do seu caixa, do seu portfólio nessa empresa, e ela está fazendo uma subscrição, então não faz sentido você entrar, então você simplesmente não faz nada, a subscrição vai fechar. Só que a tendência é o capital da empresa aumentar. Então, se você tem 10% de uma empresa de 10 mil reais e a empresa vai para 100 mil reais, depois de um follow-on, em vez de ter 10%, agora você tem 1% da empresa. Ao meu ver, isso é relativo, porque nossas posições, se a gente for avaliar simplesmente só por peso dentro da empresa, não faz sentido algum, porque nossa posição é irrelevante. Então, subscrição é só se fizer sentido para você. Existem algumas subscrições que o valor o valor da subscrição é menor do que o valor listado a mercado hoje. Então você tem que tomar cuidado com isso, porque a tendência é o mercado cair até próximo do preço da subscrição. Depois a tendência pode ser subir, cair, então a gente nunca sabe. Beleza? Agora a gente vai para o agrupamento. Isso ocorre uma grande confusão no investidor iniciante, mas não vai acontecer com você porque agora você vai entender o que seria esse agrupamento. O agrupamento nada mais é do que uma redução na quantidade da empresa, aumentando o valor de cada ação. Ou seja, isso daí aconteceu com Paranapanema no começo desse ano, acho que em maio, algo do tipo. Cada cota de ação da Paranapanema, se eu não me engano, acho que era R$ 1, algo do tipo. O que eles fizeram? Eles agruparam de 17 para 1. Isso. Então, se você tinha uma ação a R$ 1, agora você... Não, calma. Vamos reformular. Na verdade, foi assim. Se você tivesse 34 ações a R$ 1 que você pagou, depois desse agrupamento, você teria duas ações de R$ 17 cada uma. Ou seja, se você faz um agrupamento, é a mesma coisa que você juntar, simplesmente você vai na própria origem da palavra, você vai estar agrupando e vai estar somando valor. Então, se o agrupamento é 1 para 5, 5 para 1, então, o que você vai fazer? Você vai pegar 5 ações, vai somar o valor e vai dividir por 5. Ou seja, vai ser esse o valor da ação. Você não vai dividir por 5, né? Você vai só somar esse valor. Vamos lá, acho que ficou meio confuso. Vamos explicar aqui melhor. Você faz um agrupamento de 10 para 1. Ou seja, se a sua ação era R$ 1, agora sua ação vai ser R$ 10. Nossa, mas teve essa valorização? Não, porque quem tinha posições montadas antes teve essa proporcionalidade. Então, se o cara tinha 10 ações a R$ 1 e agora houve um agrupamento de 10 para 1, ele vai ter uma ação a R$ 10. Você entendeu que no capital dessa pessoa não mudou nada. O que mudou foi a quantidade de ações, mas só que o preço por ação se manteve o mesmo. E o grande objetivo da empresa em fazer isso é para diminuir o risco de mercado. Agora a gente vai no sentido oposto, no desdobramento, chamado split, que nada mais é do que a equação contrária ao agrupamento, que é o que a gente comentou anteriormente. É um aumento na quantidade de ações diminuindo o valor de cada ação. Isso daí aconteceu bastante com o Magazine Luiza. Nossa, aconteceu diversas vezes com o Magazine Luiza. Esse ano aconteceu com o Sinqia também. Aconteceu com Banco Inter, se eu não me engano.
Então basicamente, você comprou uma ação da Magazine Luiza a R$100. Daí ela foi aprovado para ela pela Assembleia dos Acionistas e tudo mais, que ela vai fazer um desdobramento de 1 para 10. Então, se você tinha uma ação a R$100, agora você vai ter 10 ações a R$10. Ou seja, seu montante se mantém o mesmo, só que você vai ter uma quantidade maior de ação. É só isso, só vai aumentar a quantidade de ações, mas o valor dela se mantém o mesmo. E o grande objetivo nesses desdobramentos é porque no Brasil existe algo chamado de lote padrão. Eu acho certa até burrice você ter isso, sendo que nos outros mercados internacionais você não tem esse mercado padrão. Esse lote padrão, na verdade. O lote padrão nada mais é do que você negociar um lote que seriam 100 ações dessa empresa. Então, se você pega uma ação, igual o Magazine Luiza já chegou a bater seus 200 e tantos, 300 e tantos reais, vezes 100 ações, que seria o lote padrão para você negociar, você ia ter que ter R$30 mil para negociar um único lote. Então, é algo bem complicado. O que as empresas fazem? Pelo menos o que eu percebo bastante. Se uma ação ela chega próximo ou até passa dos R$100, elas tendem a fazer esse desdobramento para dar muito mais liquidez para o papel. Porque o que você acha mais fácil? Uma pessoa negociar cada lote a R$30 mil ou negociar cada lote a R$3 mil? Então, eles acabam dando uma injeção de volume negociado simplesmente com desdobramento. E é isso. A aula 3 é um pouquinho mais simples, só que vocês vão conseguir vivenciar mais ela. Porque as outras aulas eram bem introdutórias, para dar um geral sobre ações. Agora você já vai estar vendo eventos de posições, de quando você estiver posicionado na ação. Você vai acordar, se você não estiver acompanhando todos os dias, que é o que eu recomendo, se não acompanhar todos os dias as ações. E simplesmente você vai dormir com 10 ações a R$17. E no outro dia você acorda, você tem 100 ações a R$1,70. Você vai ficar assim, mas o que aconteceu? O que eu faço? Nossa, caiu muito o preço da ação, vou vender. Só que agora você sabe que isso foi simplesmente um desdobramento. São essas pegadas que você tem que começar a entender, porque isso você vai vivenciar muito na prática daqui a um certo tempo. Beleza? A aula vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, não esquece de deixar a curtida. E o próximo vídeo vai ser sobre gestão ativa e gestão passiva. Aonde você se encontra? Você quer precificações? Você quer que alguém faça isso para você? Então a gente vai conversar sobre isso na próxima aula. Beleza? Até domingo que vem. Valeu!